Deus abençoe. Bom dia, irmãos. É um prazer estarmos aqui nesta manhã. Vamos abrir as nossas Bíblias, já que estamos em pé. Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao 18, e Romanos 10, 17. Nosso pastor, ele está em Nonoai hoje pela manhã, onde terá a escola com os irmãos ali, e tem uma confraternização com a igreja de Nonoai. E alguns irmãos também foram, o irmão Beto, creio que foi também. E o pastor pediu para que estivéssemos aqui com vocês e falássemos nesta manhã. E procurarei ser diligente naquilo que falarei, com cuidado, mas não vou falar algo que é da minha própria imaginação, da minha cabeça. Eu vou trabalhar com a mensagem, a maior batalha jamais pelejada. E eu creio que será de bênção para nós. Eu estive em Xanxerê ontem à noite e estive falando com os irmãos este mesmo assunto. E foi bom para nós ali. Porque às vezes a gente pensa, não, o pregador ele está pregando só para os outros. Não, ele prega para ele também. E eu creio que Deus vai abençoar nós nesta manhã em nossa escola. Leiamos então Efésios 6, a partir do verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Agora vamos para Romanos, capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Oremos, querido Senhor, a Tua palavra ela é a verdade absoluta e não há nada fora dela que o homem possa confiar a sua salvação. Por isso, nesta manhã, nós pedimos que o Senhor abençoe cada um de nós e fale aos nossos corações, segundo a Tua vontade e o Teu querer. Usa quem fala e também fala com quem fala. E, ó Deus, para que os corações possam ser abençoados nesta manhã. E abre o nosso entendimento para compreender a Tua palavra, as Escrituras, como o Senhor abriu dos discípulos quando o Senhor ressuscitou e eles compreenderam as Escrituras. Fale conosco nesta manhã, pois nós pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Podem assentar, irmãos. Nós estamos num tempo de muito calor aqui no sul, para quem está assistindo. Estamos tendo uns dias bem seco e muito calor, muito quente. Agora, a previsão para hoje é 30, 32 graus.
aqui no sul, então muito seco, as gramas elas estão morrendo por causa da falta de chuva. E há poucos dias atrás nós tínhamos excesso de chuva, né? Mesmo a igreja de Xanxerê, alguns dias atrás, ficou alagada devido à chuva. E agora está faltando chuva. Mas isso é a consequência das atitudes do ser humano. Destroem a natureza, destroem aquilo que Deus criou, desorganiza tudo, e aí a consequência vem, né? Por isso é que nós temos que ter cuidado também com a nossa vida, do que nós somos, né? A nossa alimentação, cuidar com aquilo que nós tomamos, né? Se você tomar muita Coca-Cola, a Coca-Cola é boa, né? Mas ela vai te trazer prejuízos. Ela vai fazer com que o teu pâncreas pare de funcionar. E então vais desenvolver diabetes. E a diabetes é algo terrível. Então tenha cuidado. Toma lá de vez em quando, mas não muito. Não todos os dias, né? E em todos os sentidos nós temos que ter este cuidado na nossa vida. Se você come muita gordura, daqui a pouco você está com colesterol e por aí vai. Então, Deus criou todas as coisas, mas com medidas. Mesmo a riqueza, né? Mesmo a riqueza, a Bíblia diz em Provérbios que bem-aventurado é o homem, irmão Dirceu, a quem Deus deu riqueza. Mas ele sabe tirar daquilo a sua porção. Então nós temos que ter cuidado, não é, irmão Maninho? Com aquilo que Deus nos dá para usar com sabedoria. Mesmo a nossa vida espiritual, nós temos que ter cuidado. O jovem, a jovem deve jejuar, deve se consagrar, mas também deve trabalhar. Não concordam comigo? O marido, a esposa também devem ter a sua vida consagrada, mas tem que ter um cuidado do outro. Lembram? Paulo diz, não vos defraudeis uns aos outros. O marido não defrauda a mulher. Então temos que ter um centro em todas as coisas. Nós temos que estar sempre com este cuidado. Porque o inimigo nosso, o nosso adversário, se ele não conseguir te empurrar, ele tenta te puxar. Mas deixar você quieto, nunca ele vai te deixar. Nunca. Se você sair pelas ruas caminhando, ele vai sempre mostrar as suas vitrines para você. E ele vai estar sempre de um lado, e se o irmão puder colocar a imagem que eu pedi, o nosso irmão lá em cima, na tela, o diabo vai estar sempre de um lado, e Deus, o anjo de Deus, vai estar sempre do outro, tentando influenciar você para alguma coisa. Está ali. E irmão Brana, deixa só um pouquinho até que eu peça para você tirar. Deixa esta imagem ali. Você observa que aquele cidadão, ele está com um ser mau, né, representado pelo diabo, naquela figura vermelha, e com um anjo de Deus, um em cada ombro. E em todo o momento, os dois estão falando. Agora nós observamos, e começando a entrar naquilo que eu vou falar nesta manhã, Ezequiel capítulo 28, a Bíblia diz que Satanás, ou Lúcifer, ele era um querubim e estava na presença de Deus. E entre as pedras afogueadas ele estava. E a função desse querubim, diz o nosso profeta, que era a adoração a Deus. E quando ele se dobrava para adorar a Deus, aquelas pedras brilhavam. E a Bíblia relata o nome daquelas pedras, e são várias pedras, né? Deixa eu ver se eu acho aqui a escritura. É um pouco ruim trabalhar com o microfone na mão, mas nós vamos indo. Ezequiel 28, a partir do verso 12. Tu és o aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estava no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix,
o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. Veja a riqueza que esse querubim tinha com ele. A obra dos teus tambores, ele era músico, né? A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andava. Tu eras querubim ungido para proteger. Olha só, quem era este ser que Deus havia criado? Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que achou-se iniquidade em ti. Elevou-se, o verso 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multiplicação das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, e os olhos de todos te veem. Então, esse querubim, ele estava no Monte Santo de Deus, e ele era aquele que era o responsável, o chefe da adoração a Deus. Mas a formosura dele e a beleza da sua voz fez com que ele corrompesse os seus pensamentos. E a Bíblia diz que Deus lançou ele de lá para a terra. E aonde ele foi parar? No jardim de Deus. Aonde estava o jardim de Deus? O que estava naquele jardim de Deus? A melhor da criação de Deus, o homem e a mulher. Agora, este querubim, ele conseguiu arrastar com as suas conjecturas. Pode tirar agora a imagem daí, irmão? Ele conseguiu arrastar com as suas conjecturas, a Bíblia diz, a terça parte dos anjos. E houve guerra no céu entre Miguel e os seus anjos e Lúcifer e os seus anjos. E de lá ele foi expulso e lançado à terra. Quer dizer, aqueles anjos puros que não conheciam pecado, eles começaram a ouvir aquela voz daquele querubim que dizia: vamos fazer um reino mais bonito do que o reino de Jeová, e vamos estabelecer o nosso reino do lado do norte. Porque para ele, tudo o que ele tinha era a beleza, a formosura. E aí é onde o diabo tem trabalhado nos nossos dias. E muitos têm ido para a academia e têm feito musculação e têm feito todos os tipos de exercício, não para a saúde, mas para ser mais musculoso e andar pela rua, né? Ainda coloca aquelas camisetinhas bem apertadas, né? E andam pela rua que parece um Robocop, né? E as mulheres? Por quê? Porque este é o espírito que foi lá no princípio que convenceu os anjos de Deus. E se ele conseguiu convencer os anjos de Deus, olha aquele diabinho ali no ouvido daquele camarada ali, ó, falando. E nós lemos onde a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, mas a dúvida, ela também vem pelo ouvir. E aí é onde nós temos que ter cuidado com o que nós ouvimos. Porque assim, o Rembrandt diz assim, assim como a fé mata o demônio, qualquer demônio, da enfermidade, ou da descrença, ou da incredulidade, a dúvida, ela vem e ressuscita aquele demônio. Agora, irmão, deixa eu ir devagar, senão eu já começo a correr aqui. De vez em quando eu me escapa um pouco, né? Mas eu gosto quando a coisa começa a esquentar, sabe? O motor, ele funciona bem, irmão, quando está quente. Quando está frio, ele vai meio, né? Motor a álcool, às vezes, né, irmão? Ele vai lá meio tossindo. Mas quando esquenta a coisa, é força, o álcool tem força. Então, nós temos que ter este cuidado, irmão. Porque
Porque Deus, através do ouvir, através do nosso ouvir da sua palavra, Deus gerou fé dentro de nós. Mas se nós não cuidarmos aquilo que nós ouvimos vai roubar de nós a nossa fé. Por isso que Paulo escreveu aos Efésios. E ele disse: seja vigilante, cuidadoso com aquilo que Deus deu para você, para que o diabo não roube. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Que lugares celestiais é este? Eu tenho para mim que o lugar celestial é onde Deus habita, o nosso coração, a nossa alma. E é ali aonde o diabo quer chegar. Porque quando ele foi lançado do céu e ele conseguiu corromper os anjos que nunca tinham pecado, ele foi lançado à terra, e o objetivo dele, diz o irmão Branham nessa mensagem, não é simplesmente brincar com o homem, dar uns tapinhas. O objetivo do diabo é destruir. E a Bíblia diz que o diabo não veio a esse mundo a não ser para roubar, matar e destruir. Por isso que ele luta todos os dias e com todas as forças para acabar com esta fé que está dentro do teu coração. E nós é que damos a ele a oportunidade ou negamos a ele a oportunidade. Há um ditado que diz: se dois não quer, um não briga. Então ele foi lançado da terra para o céu e caiu no jardim do Éden. E o objetivo dele agora, como ele não conseguia ferir a Deus, era ferir os filhos de Deus. E olha, se existe uma coisa que é difícil suportar, é alguém ferindo os teus filhos. É difícil ou não é? Pensa, o Deus criou Adão e Eva e colocou eles naquele jardim. Ele plantou um jardim, ele fez uma casa especial para Adão e Eva. A terra é bonita, você olha para as cataratas da Niágara, é bonita, Foz do Iguaçu, que coisa mais linda, né? Há tantos lugares bonitos, a Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, é tão bonito, são coisas tão bonitas. Você olha para o Salto de Acomã, aqui na divisa com a Argentina, é muito bonito aquilo, mas Deus, ele ainda, além desta beleza, ele fez um lugar especial, onde colocou os seus filhos, onde era a casa de Adão e Eva. Veja o cuidado que Deus tem para com seus filhos, e nós somos seus filhos. E ele começou, quando o homem destruiu a verdade e jogou a verdade de Deus no lixo através do sistema romano, o diabo usou, mas Deus começou a restaurar esta verdade com Lutero. Oh, que coisa mais bela, aquilo que Lutero nos trouxe, mas ainda não era tudo. Deus trouxe um pouquinho mais de luz, João Wesley, mas ainda não era tudo. Deus tinha um lugar melhor para os seus filhos. Deus trouxe os pentecostais com o movimento dos dons, a cura, o falar em línguas, mas não era tudo. Deus tinha uma palavra para restaurar e levar a nossa fé de volta a ser como no princípio. E Ele deu a nós esta fé através do ouvir. E ouvireis a minha voz pelo rádio, diz a profecia. E aonde a voz, os anjos não forem, esse rádio vai entrar. Aonde os meus anjos não conseguirem chegar. E nós ouvimos esta voz. E esta voz começou a gerar algo dentro de nós, uma fé que começou a enraizar-se aqui embaixo. Mas por quê? Porque Deus queria colocar você no melhor da sua palavra. Porque Ele está preparando um povo para ir morar com Ele. E esse povo só pode ser preparado pela sua palavra. Por isso é que nós temos que dar atenção à palavra de Deus, não ao homem, não ao sistema, não à denominação. Nós temos que rejeitar todas estas coisas e ficar atrás da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o melhor lugar aonde Deus poderia nos colocar. Porque através da palavra de Deus Ele criou todas as coisas, e todas as coisas que Ele criou eram perfeitas, foram perfeitas e são perfeitas.
E até hoje Deus criou o universo. E ó, irmão, eu estava vendo essa semana astrologia, esse negócio de ciência de astro, e um cientista estava dizendo que o homem consegue olhar para trás. Eu quero ver para trás quantos 100.000 anos luz para trás. O homem consegue voltar e consegue ver 1.000 anos luz para trás. Eu quero ver 2.000 anos. Vai e consegue ver 2.000 anos. Mas há um limite aonde o homem, a ciência chega e não consegue ultrapassar. E aquele cientista disse assim: você quer ver 5.000 anos luz? Você consegue. Mas quando você chega a 13,8 mil anos luz, não consegue ver nada mais além do que isto. Por quê? Porque a ciência não consegue, o universo, por isso que eles dizem que o universo tem 13,8 milhões de anos, porque não conseguem ver além disso. E além disso, ainda está Deus. Maior do que isto ainda é Deus. Maior do que isto ainda é a sua palavra, que fez todas estas coisas virem à existência. Deus plantou aquele jardim, o melhor lugar. Vai lá, Adão e Eva, essa é a casa de vocês. E lá Adão e Eva viviam felizes. E a Bíblia diz que à tardinha o Espírito de Deus pairava. Quem sabe eles tinham uma árvore, a irmã Bruna diz nesta mensagem, onde eles se reuniam, e a tardinha, aquela era a capela deles, e eles vinham ali para falar com seu pai. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Falar com Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem, aleluia, não tem limites. Em seu perdão eu encontro paz. Não há lugar melhor de estar do que aquele lugar que Deus separou para mim e para você. Pode existir lugares bons, mas o melhor lugar que Deus me deu é no lugar onde Ele me colocou. A melhor esposa que Ele podia me dar é aquela que Ele me deu. O melhor marido que Deus podia dar para você, irmão, você, irmã, é aquele que Ele te deu. Porque Deus não dá coisas ruins para nós. Nós podemos ir com as nossas mãos e procurar e encontrar e caçar e pegar coisas ruins e trazer problemas. Mas Deus não nos dá. E eu lembro de uma irmã que mora ali não sei, eu acredito que ela está viva ainda, a irmã Messi, ali da ilha de Santa Marta. Ela dizendo, um dia nós estávamos lá, muitos anos atrás, e ela estava dizendo, as irmãs, desculpe-me se estão assistindo, mas me veio isso agora, eu creio que vai servir de bênção. Ela disse, eu já tinha uma certa idade e eu não tinha casado ainda, eu não tinha um esposo, e eu comecei a orar a Deus. E eu pedi, Deus, eu quero casar, mas eu quero ter alguém que seja trazido por Ti, que venha do Senhor, não a minha vontade, não o que eu penso. E Deus deu para ela um esposo. E ela dizendo, eu sou tão feliz quando vejo muitos outros queixando-se daquilo que tem do seu marido ou da sua esposa, mas Deus me deu para mim um excelente esposo. Por quê? Porque ela buscou em Deus e esperou em Deus. Agora, muitas vezes, ai meu Deus, nós procuramos agir pela aquele diabinho vem ali na nossa ouvido e começa a dizer, olha aquela moça, olha que moça mais bonita, olha a aparência, aquele rapaz, mas não olha o que há dentro do coração, e a Bíblia diz que do coração procedem as saídas da vida. Deixa eu voltar aqui, senão eu vou atropelar tudo.
Adão e Eva estavam lá, felizes da vida no paraíso. Adão saía passear ou cuidar, porque Deus deu para Adão a função de cuidar daquilo que Deus tinha criado. Vamos dizer, ele vinha ali para as cataratas do Niágara, ele ia olhar as coisas, ele conversava com o leão deitava-se, e lá estava Adão e Eva, ambos na mesma condição. Deus não fez Eva uma escrava de Adão, e não fez Eva uma superiora, uma mandona, mas fez uma adjuntora, uma ajudante ao lado de Adão. Então aquilo que Adão falava, Eva também falava, era a mesma linguagem. E aí está, o casal, eles têm que falar a mesma linguagem. Por isso Paulo vem e diz, e aí entramos em casamento de novo, né? Paulo vem e diz, não vos prendais a um jugo desigual. Mas aquele diabinho vem na orelha ali, irmão. Ele vem. Mas o anjo de Deus também está no outro lado. Cuidado, isso está errado. Ei, vocês têm ouvido isso ou não? Ou só eu? É verdade. Tudo que você vai fazer, você ouve a voz de Deus e a voz do diabo. Agora depende, a nossa vitória depende se nós damos ouvido à voz de Deus ou à voz do diabo. Mas esse ouvir depende daquilo que está aqui embaixo, no coração. Porque nós olhamos para aquela planta ali, ó, e nós vemos as folhas dela lá, ó, mas nós não vemos a raiz onde está. Nós só vemos o que ela brota para cima, o que ela mostra, a sua flor. Mas nós não vemos a raiz. Se a raiz está em terra boa, aquela planta que foi, aquela boa semente que foi semeada vai produzir a 30%, a 60% e a 100%. Mas se a terra do coração não for boa, pode ser a melhor semente selecionada, não vai produzir. Adão e Eva estavam naquele bom lugar que Deus os havia colocado, mas o diabo não queria ver eles lá. E o diabo, irmão, não quer ver você aqui onde você está, no teu banco. Na tua posição de pai, de mãe, de jovem cristão, servindo a Deus, ele não quer. Por isso Paulo diz que é para nós nos revestir de toda a armadura de Deus. Porque quando o diabo foi lançado lá na terra, o irmão Branham diz, antigamente as batalhas eles eram determinadas um campo de batalha. Quando Golias, os filisteus e Israel foram se enfrentar e o Golias veio, os filisteus estavam em um monte, Israel estava em outro monte, e entre eles havia um vale. E o Golias levantava todas as manhãs por 40 dias. Ei, seus covardes! Ele estava, aquele demônio, aquele diabo estava falando no ouvido dos israelitas, vocês são todos covardes. Mas entre eles havia um campo de batalha. Era onde os exércitos deveriam se enfrentar. E quando Deus lançou o diabo para a terra, foi estabelecido um campo de batalha. E sabe qual é o campo de batalha? A mente do ser humano. É aqui onde Deus fala e onde o diabo fala. E nós temos que aprender a distinguir, discernir a voz de ambos. Agora, irmão, é bem fácil. A voz de Deus nunca vai levar você para fora da palavra. Ela sempre vai levar você para dentro da palavra. E a voz do diabo, ela vai sempre tentar levar você para fora da palavra. É bem fácil. Mas aqui está o campo de batalha. E a primeira batalha foi na mente de Eva. E olha que triste. Quando Eva estava no melhor que Deus havia dado, alimentando-se da melhor comida que eles tinham. Pensa, irmão, hoje você vai... Essa semana eu fui no mercado e comprei uma batata doce, 2 batatas doces. Quando eu cheguei em casa, eu fui picar elas para pôr cozinhar, elas estavam tipo esponjosa por dentro. Eu não sei se é por causa do adubo que se coloca, ou qual é o... Mas você vai no mercado comprar uma fruta, ela tem que estar toda pulverizada de veneno, senão aquela maçã bonita e vermelha que você compra, a capa dela é puro veneno.
Por quê? Porque senão não produz. Adão e Eva não precisavam pulverizar a maçã, a pera, a melancia diz que é uma das frutas que mais usa-se inseticida. Eu estava conversando com um vizinho lá em Caxambu que plantava melancia. Eu disse, as pessoas estão adoecendo por causa do fumo, é muito veneno. Ele disse, a melancia vai muito mais veneno do que no fumo. E nós vamos no mercado e compramos e comemos. Vamos fazer o quê? Mas antes de comer você ore, Deus, tire as impurezas. Agora não vai tentar a Deus, né? Como eu disse, tomar 3 garrafão daqueles pet grande de Coca-Cola por dia e Deus tira as impurezas. Não tentar a Deus. Vai lá e compra o remédio que você tem que tomar cada 12 horas e você vai lá e toma cada 2 horas. Não tente a Deus. Adão e Eva não precisavam dessa pulverização de veneno nas coisas. Aquela maçã, Eva ia lá naquela árvore de maçã e ela estava sempre boa. Não apodrecia, não envelhecia, não tinha geladeira. Pensa, irmão. Era um paraíso perfeito. Oh, irmão, isso que Deus nos tem dado nunca apodrece. O Espírito Santo conserva isso. Aquele maná que caía no deserto para Israel, ele tinha que ser colhido até as 9 da manhã, senão ele estragava, e era a porção do dia. No próximo dia não importava o que você fizesse, se colocasse na geladeira, se congelasse, ele estaria podre. Mas aquele maná na panela dourada, na presença de Deus, aquilo nunca apodreceu. E aquele sacerdote, 300 anos, 400 anos, 500 anos depois que aquele maná foi colocado na panela dourada, ele ia lá e comia aquele maná e ele tinha o mesmo sabor, a mesma textura, não tinha bicho, não tinha nada. Essa palavra, irmão, ela não estraga, ela se conserva. Por isso que a nossa fé não muda, irmão. Nós vemos o sistema denominacional mudando porque eles ouviram a voz do diabo aqui no campo chamado mente. E eles deixaram esta voz começar a descer para o coração e produzir um fruto podre. Mas eu e você, irmão, não podemos arredar o pé, não podemos dar ouvido a esta voz. Temos que manter a nossa posição. E uma brother diz que Josué foi o homem que foi usado para colocar Israel na terra da promessa. Josué, ele colocou cada uma daquelas tribos no seu devido lugar pelo nome delas. Quando aquela mãe hebreia, ela ia dar à luz àquele filho, nas dores do parto, ela dava um nome àquela criança. E aquele nome era exatamente o lugar que ele havia de ficar na terra da promessa. E quando nós nascemos de novo e somos cheios do Espírito Santo, Deus nos coloca exatamente no lugar onde nós devemos estar. E eu não posso tomar o teu lugar, e tu não podes tomar o meu. Cada um de nós tem o seu lugar. O corpo não é só orelha, não é só nariz. Cada lugar, cada função, cada um tem a sua função. Por isso, mantenha a tua função. Irmão, e é tão difícil quando você vê uma pessoa que não ouve, ela é surda, ela não sabe o que está acontecendo. Será que muitas vezes nós não temos saído do nosso lugar de cristão e está fazendo falta a tua posição ali no teu lugar que Deus te colocou? Ei, você que está em casa, onde é o teu lugar? Para que Deus te chamou? Não vá tornar-se alguém que seja um opróbrio no corpo de Cristo, porque Deus não chamou nenhum a mais e nenhum a menos, Ele chamou todos. O seu corpo é perfeito, não tem 3 pernas, 3 braços, não, é 2 braços, é 2 pernas, 5 dedos em cada mão, não é 6 dedos, é perfeito. E nós temos que cuidar o lugar onde Deus nos colocou. Oh, meu Deus. O diabo veio no ouvido de Eva e ali estabeleceu-se o campo de batalha. E ele começou através daquele animal chamado serpente, que se você olhar com um olhar de revelação nas Escrituras, você vai entender que não era uma cobra.
você vai ver que a Bíblia diz claramente que existem duas genealogias lá no princípio. Uma genealogia que veio através de Sete, que foi dado no lugar de Abel, que Caim matou, e outra genealogia que veio através de Caim. E a Bíblia diz bem claro que a imagem, Adão gerou um filho segundo a sua imagem, e este filho foi Sete. A Bíblia não diz que Adão gerou um filho segundo a sua imagem quando fala de Caim. Caim não era filho de Adão. E Jesus vem e diz, o São João vem e diz que Caim ele era filho do maligno. Porque Eva deu ouvidos à voz de Satanás e aquela serpente, aquele animal que tinha as mesmas características do corpo humano. Podem os teólogos dizer que não, podem desfazer e podem dizer o que quiser, mas eles nunca irão desfazer aquilo que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz exatamente isto. Se tu crê, crê, se tu não crê, não tem problema. Eu continuarei crendo, porque aqui dentro há uma semente, e esta semente tem que brotar segundo a palavra de Deus, e tem que mostrar a luz da palavra de Deus. Sabe por que as pessoas não crêem? Porque elas ouvem comichões nos seus ouvidos. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. As pessoas nos últimos dias teriam comichões nos seus ouvidos e deixariam a verdade e voltariam às fábulas. Sabe por quê? Por causa da iniquidade. Sabe o que é iniquidade? Pecado consciente. A pessoa sabe que aquilo está errado e ela assim mesmo vai e faz. Porque ela foi engodada através daquele diabinho que estava ali, diabão, né, que está ali na sua mente falando, isso não é bem assim, o pastor está meio louco, o pastor é isso, o pastor é aquilo. Mas o Espírito Santo vem aqui e fala, é a palavra de Deus, fique atrás da palavra de Deus. Quantas vezes o Espírito Santo falou no coração de Eva, não dê ouvido à serpente. Mas sabe o que Eva fez? Ela deu ouvido. Porque nós lemos que a Bíblia diz que o diabo caiu por causa da sua formosura, da sua beleza, da sua lábia. Ele caiu porque ele achou que ele era mais bonito do que Deus. E Eva ouviu esta mesma canção do diabo. O reino de Deus, ele não é feito de beleza exterior, mas de uma beleza interior, que quando você senta com aquele marido para conversar, ele tem boas palavras, com aquela mulher ela tem boas palavras, com os filhos, com o pai. Mas aquele que não tem a beleza interior que vem de Deus, aquele patrão, desculpe-me os patrões que estão aqui, eu creio que vocês são todos cristãos. Aquele patrão, ele trata o empregado com brandura. O empregado trata o patrão da mesma forma, porque dentro deles há uma outra luz. Não pode ser igual o mundo. O empregado no mundo, o pensamento dele é dar prejuízo ao patrão. O patrão que se vire, eu já trabalhei pelos meus 3.000 que eu ganho por mês, o resto ele que se vire. Não, Paulo diz, se você é um escravo, seja um servo correto, honrando o teu patrão, porque assim você está orando a Deus. Mas veio em nossos dias um tal de Karl Marx e entrou no sistema educacional. Irmão, uma irmã estava me contando, eu estou adiantando um pouco, mas eu creio que é a hora de eu falar isto. Ela trabalha com uma colega que é formada em letras. Quantos aqui são formados em letras? A irmã Inês, né? Mais alguém? E ela disse, vocês sabem que o Brasil está dividido entre direita e esquerda, né? Há uma guerra entre esses dois. E a esquerda está tentando sufocar a direita, prendendo quem eles podem, de qualquer jeito, e vão fazer o que eles quiserem fazer, porque eles estão no poder e têm o poder ao lado deles. Quando o sistema militar, governo militar, foi implantado em 64, foi para afastar o que chamamos de esquerda, o comunismo do Brasil. E eles tentaram segurar isso
até o ano de 88 e ali não conseguiram mais. E o sistema de esquerda, comunismo, entrou no Brasil a partir dali e todas as universidades foram contaminadas a partir do ano de 64. Porque Gramsci disse, não tentem matar as pessoas, mas entrem através da educação. O que o diabo fez lá no princípio? Através da educação, uma outra voz. Olha, Eva, o que Deus disse é a verdade. Mas se você fizer desta maneira aqui, vai ser mais prazeroso, vai ser mais gostoso, o fruto é mais bom. E entrou nas universidades esse espírito. E qual é o objetivo de Satanás ao cair na terra? Destruir a palavra de Deus. É isso. Ele não conseguiu através do sistema católico. A Igreja Católica tentou queimar todas as Bíblias. E eles conseguiram quase que extinguir as Bíblias. Mas Deus preservou algumas para que nós hoje, através da tradução de Lutero, que começou a tradução do latim para o alemão, e aí veio outros tradutores, a Bíblia foi preservada e chegou na nossa mão. O diabo não vai conseguir hoje também, mas ele vai tentar. E as nossas universidades, especialmente as públicas, elas estão contaminadas por esse espírito que nega a Deus e a sua palavra, porque Deus e a sua palavra são um. Por isso, jovens, vocês têm que estar armados com toda a armadura de Deus. Vocês que estão na universidade, é onde o diabo trabalha, porque esta colega desta irmã me disse, olha, ela sabe que esta irmã é uma cristã, e elas conversam, ela disse, eu vou te dizer uma coisa, faculdade de letras não é faculdade para alguém de direita fazer. Porque eu era religiosa, eu ia na igreja, eu fazia aquele serviço não é a missa, mas aquela coisa das crianças lá, como é que diz, ministra da igreja católica. Mas quando eu entrei na faculdade, essa semente foi semeada dentro de mim e hoje eu não acredito mais em Deus. Você está vendo o objetivo do diabo qual é? Por isso, jovens, vocês que estão indo para a faculdade, entrando na faculdade, ou vocês que estão na faculdade, vocês têm que se armar com todos os pensamentos de Deus. E não dar ouvido para a voz do diabo que parece tão doce, tão sutil, tão boa. O diabo, diz o irmão Branham nesta mensagem no parágrafo 93, o diabo tem entrado através da cultura e da educação. E o objetivo dele é começar a arrazoar e dizer, a palavra de Deus não é tão certa assim. Olha, os cientistas acharam um esqueleto lá de um bicho muito grande chamado dinossauro, que tem tantos milhões de anos. E a tua Bíblia aí diz que é 6.000 anos. E aí? O objetivo deles é arrazoar para você e mentir em teu ouvido. Por isso você tem que estar armado. E Paulo vem e escreve, estáis preparado para responder acerca da vossa fé. Não é para você brigar com o irmão e dizer, eu sei mais do que você. Não, é para você estar armado para resistir. Porque o campo de batalha foi estabelecido aqui na mente. E os dois exércitos, eles estão um contra o outro, medindo forças. Quem vencerá? Pensa você, para mim, quem vai vencer? Lembra do índio? O irmão Branham pregou numa reserva indígena americana e o índio se converteu. E ali um tempo, não sei quanto tempo depois, o irmão Branham volta lá, um ano depois, eu creio. O irmão Branham voltou lá e perguntou para o índio, e aí, índio, como tem sido a vida de cristão? Sabe o que o índio disse? Tem sido uma mil maravilhas, tudo coisa boa. O que foi que ele disse? Há 2 cães que brigam dentro de mim, dia e noite, um preto e um branco. E o irmão Branham entendeu o que ele disse. O irmão Branham sabia. E o irmão Branham olhou para ele e disse, e qual dos dois vencerá? Eu quero perguntar para você, há 2 cães brigando dentro de você, o diabo e o anjo de Deus. Qual dos dois vai vencer? Aquele a quem você alimentar mais. Por isso, irmão, esta Bíblia ela tem que ser lida todos os dias. A mensagem
mensagem do mês, ela precisa ser lida, porque isto é alimento para essa plantinha, senão ela vai secar, e no lugar dela vai nascer um abrolho, vai nascer um espinho, vai nascer algo que não é bom. Entenda isso, irmão. Não perca o teu tempo com coisas vãs. Oxalá você entenda. Porque, irmão, o que tem tirado nossos jovens e os irmãos da presença de Deus é essa maldita coisa chamada internet. O outro dia, e todos vocês têm essa experiência e vocês sabem. Você está em casa e está conversando com a tua esposa, ou com os teus filhos, seja com quem for, o teu celular está ali ligado, com a tela fechada, ele não está. Você não está no celular. E você está falando sobre certo assunto, por exemplo, estou pensando em comprar uma pia nova, ou um carro novo, e você diz, eu quero um carro modelo Jetta. Esse eu gosto, é 2.5, é turbo, ele anda. Quando você abrir o teu celular e você abrir qualquer página na internet, lá vem a propaganda Jetta 2.5 turbo. É maninho ou não é? E quando nós andamos por esta rua, o diabo está com as suas vitrines expostas em todos os lugares. E você, irmão, o irmão Brana disse que não existe um homem em sua saúde varonil que veja uma mulher mal vestida, que aquilo não traga em sua mente pensamentos. E você, irmã, mulher, quando aquele homem musculoso, a mesma coisa. E o irmão Brana diz que o nosso pastor, o irmão Brana, diz que a primeira olhada ela é inevitável, porque nós estamos andando na rua, não podemos andar de olhos fechados, nem olhando para cima, vamos cair, tropeçar. É inevitável, mas aquele segundo olhar é malicioso. E lá no inferno, quando nós estamos andando na rua, e vou usar este exemplo, mas você amplia isso para toda a tua vida, para os negócios, para tudo. Quando nós estamos caminhando na rua e aquela mulher mal vestida passa e você está caminhando e aquele primeiro olhar você não tem como evitar porque você está andando, mas aquele olhar que segue, quando você faz isto, lá no inferno acende uma luzinha, ele está interessado nisto aí. E aí o diabo vai mandar outra. E aí segue. E aí sabe o que acontece? Aquela plantinha que um dia estava viva aqui embaixo, ela começa a morrer, porque aquele diabinho começou a falar no teu coração, isso é melhor do que a tua esposa, isso é melhor do que servir a Deus. E Esaú, irmão, olha aonde chega o ser humano. Esaú trocou o direito da primogenitura por um prato de comida. Pelo menos matou a fome. E muitos dos cristãos de hoje estão trocando o direito da primogenitura por nada. Mas esta batalha está aqui, na mente. E é aqui onde ela deve ser vencida, ela não pode descer para baixo, porque nós temos em nossa constituição física 5 sentidos. Quais são? Tato, olfato, paladar, audição e visão. Estes 5 sentidos nos foram dados para entrar em contato com o mundo, com as coisas físicas, uns com os outros. E nós temos que vigiar esses 5 sentidos para colocá-los em linha com a palavra de Deus. Agora, este colocar em linha com a palavra de Deus só vem a nós através do novo nascimento. Porque Ezequiel... Onde que é? Ezequiel? Não é Ezequiel? A Bíblia diz, vos darei um coração novo, um espírito novo, e ainda colocarei o meu espírito dentro. É 36. Como? Ezequiel 36. Um novo coração, um novo espírito e o Espírito Santo. Para que nós possamos ter este cuidado, esta força para virar o olhar, precisa ter esse novo nascimento aqui embaixo.
Se não tiver aqui, irmão, pode ter todo o conhecimento aqui que não vai resolver, porque nós temos visto pessoas que conhecem a mensagem melhor do que eu e do que tu, e estão negando a mensagem e dizendo que o Branham não é profeta. Sabe por quê? Porque eles começaram a dar ouvido à voz de Satanás por causa da iniquidade de alguns. Irmão, por isso pai de família, mãe, cuide e zele pelo matrimônio que Deus tem dado a você. Porque se você não zelar por isso, e você deixar o diabo romper o teu laço matrimonial, os teus filhos se descarrilharão. Por isso ao pastor, o Branham diz, viva o teu sermão, pastor. Pai, viva o sermão que você prega para os teus filhos, não seja hipócrita. Diante deles você é uma boa pessoa, porque lá um dia alguém vai encontrar aquela criança na rua, aquele teu filho vai dizer, ih, teu pai saiu com outra mulher, eu sei disso. E aí? E isto vai roubar a fé do teu filho, sabe de onde? Não de ti somente, mas da palavra de Deus, porque você diz que é um cristão. Você diz que é uma cristã. Porque o diabo ele vem trabalhar aqui, ele tem esses 5 sentidos no nosso corpo. E Deus também tem os 5 sentidos. Porque a Bíblia diz, onde nós lemos, a fé vem pelo ouvir. Vem do ouvir. E do ouvir a palavra de Deus. A Bíblia relata assim, em Marcos capítulo 5, versículo 27. Que Jesus estava indo para curar a filha de Jairo, ressuscitar porque ela havia morrido, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue fazia 18 anos, algo assim, 12 anos aquela mulher tinha hemorragia, fluxo de sangue, nunca parava aquilo, e ela gastou todos os seus bens com os médicos, e com todas as clínicas, e com tudo, e nada resolvia o problema dela, mas ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse, se Jesus pôde curar o cego Bartimeu, Ele pode fazer parar o meu fluxo de sangue também. Então Deus usa o ouvido, ouvir. Jesus disse, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, a batalha ela começa por aí. O diabo geralmente ele usa a visão. E Deus geralmente usa o ouvir. Por isso Paulo vem e diz, aprove a Deus salvar alguns pela loucura da pregação. Já pensou nisso? É uma loucura você estar sentado aí, me ouvindo eu falar. É uma loucura ou não é? Mas é aquilo que Deus propôs para salvar o ser humano. Ouvir. E lá nas eras da igreja, todo o final das eras da igreja, as 7 eras, ele diz, quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é para todos, é para mim e para você que somos filhos. É para nós, é uma coisa especial, é para alguém que tem um ouvido. Você sabe que há pessoas que têm ouvido para música. Nem todos nós somos músicos. Mas aquela pessoa, ela tem ouvido e ela pode tocar o timbre que for lá, ela diz, é nota sol, ou é nota lá, ou é si, porque ela tem um ouvido apurado, ela não precisa daquele afinador, ela afina o violão só por ouvir. É assim que o nosso ouvido tem que estar acerca da palavra de Deus, tão treinado. E Paulo escreve para uma das igrejas, ele diz, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda tem que vos alimentar com leite, porque ainda são crianças. E nós deveríamos ser mestres, mas ainda estamos negando, muitos estão negando a mensagem da hora. Eu não entendo. Quando você olha o irmão Branham, um homem sem estudo, sem religião, nasceu dentro de uma família que não tinha nenhuma prática religiosa. E sabe de onde foi que Deus tirou o profeta? Exatamente de lá. E Deus veio constituindo aquela criança, falando com aquela criança quando ele nasceu. Como podem negar isto?
Às 5 horas da manhã, quando aquela criança nasceu e chorou no quarto, quando aquela pequena aquela janela de abrir para fora foi aberta, uma pomba sentou-se naquele parapeito e começou a arrulhar para lá e para cá. E uma luz desceu do teto e parou sobre aquela criança. Irmão, como podem negar isto? É o mesmo Espírito que negou a Jesus Cristo aquele dia. Esse homem aí, nós nem sabemos de onde veio, é nascido em adultério, ele nasceu fora mas era Deus que tinha dito como ele iria nascer. E assim Deus também enviou um profeta para a nossa era. Deus tem cumprido a sua palavra. Agora, quem tem ouvidos, ouça. O diabo trabalha aqui, na visão, no olfato. E eu lembro do irmão Neville, o filho do pastor Febrônio, que um dia ele falou aqui no púlpito. Ele disse algo que eu achei muito interessante. Ele disse: você namora com uma moça e ela usa tal perfume. E depois você se desentende com ela e não quer mais ter nada a ver com ela. Vai um para cada lado e casam. Um tem a sua família e o outro tem a sua. E lá mais para frente você está, vamos dizer uns 10 anos para frente, você está andando na rua e passa uma mulher com aquele mesmo perfume que aquela jovem usava. E quando ele aspira, ele sente aquele cheiro e aquele cheiro leva os pensamentos dele àquela jovem que ele namorava e que ele não viu mais. O que esse homem tem que fazer? Ele tem uma esposa, ele tem filhos, o que ele tem que fazer? Ele tem que cortar esse pensamento exatamente ali. Ela é uma mulher casada, eu sou um homem casado, nós somos cristãos. Porque aquele pensamento, se ele deixar aquele pensamento proliferar, sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar o celular, vai lá no Facebook. E ele vai escrever lá, fulano de tal. E a foto dela, viu? Ninguém coloca foto feia no Facebook, só aqueles que são feios, tipo eu, né? Mas sempre é a foto mais bonita, né? Na academia, fazendo musculação, né? Lá pescando lá. Não bota foto feia. Ou alguém de vocês bota foto feia? Eu não concordo que bota foto feia. As melhores, aquela mulher vai lá e se pinta, se arruma os seus cabelos, a sobrancelha, põe, desculpe-me usar essa expressão, silicone, e ajeita tudo, né? Faz, como disse o nosso pastor, botox, e faz tudo e fica bela e formosa. E aquele homem, olha que linda que ela está. Sabe o que acontece? A Bíblia diz, aquele que é atraído, então é engodado. Sabe o que é engodo? A gente vai pescar. E a gente pega o anzol, e você não joga o anzol lá. Você joga o anzol com uma comida para aquele peixe. E o coitadinho, ele é bobo, ele vai lá tentar pegar comida e você pega ele. Assim é o que o diabo faz, e é a mesma coisa. E muitos caem. E aí, a primeira vez ele olha, que mulher mais bonita que ela está, eu podia ter casado com ela. Que homem mais bonito, olha, eu podia ter casado com ele. E vai dando corda, aquela memória de lá de trás, vai dando corda ao arrazoamento, que é os 5 sentidos do Espírito. Quais são? Os 5 sentidos do Espírito: memória, consciência, imaginação, raciocínio, arrazoamento e os afetos. E ele lembra como ela era carinhosa. E ele abre aquela janelinha ali do chat, eu não sei como é que diz o nome certo, e escreve lá, oi. Sabe aonde vai parar isto? Destruição de um casamento, destruição de uma família. Por que chegou nisto? Porque ele deu ouvidos, ou ele deu atenção àquele olfato, àquele cheiro do perfume que aquela mulher usava quando namorava com ele. Por isso, irmão, o campo de batalha nosso está aqui. Não pode descer para o espírito nem para o coração. Tem que ser bloqueado aqui. Quando aquele pensamento vem, eu decidi que a partir de hoje eu vou me dedicar mais, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia. E aquele pensamento vem e ele diz no primeiro dia, tu vai bem. O Morano diz que quando um espírito imundo é expulso de uma pessoa, os 3 primeiros dias aquela pessoa se sente muito bem. Na questão física. Quando a pessoa tem uma infecção e o pastor ora por aquele irmão, aquela pessoa se sente muito bem na hora. Mas dentro dela há algo que está impuro e aquilo tem que ser purificado pelo sangue. Vamos dizer, há uma infecção, há um tumor.
E aquilo ali não vai ser tirado, aquilo ali vai ter que ser purificado pelo sangue. E quando Moroni orava pela pessoa, aquela pessoa se sentia muito bem. Oh, graças a Deus eu estou curada. Mas no segundo dia e no terceiro dia, a febre volta e a pessoa começa a sentir-se mal. E o Moroni diz assim: a fé que curou aquela pessoa, agora a dúvida trazida por aquele sintoma ressuscita a enfermidade. Mas se a pessoa permanecer firme, eu fui sarado pelas suas pisaduras, eu fui sarado. O Senhor é aquele que sara todas as minhas enfermidades. A Bíblia diz isso, Salmo 103. São Marcos 16, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A Bíblia diz, se a nossa fé permanecer aqui, aquele demônio não pode ressuscitar. Aquela febre vai ficar por um tempo, até que o sangue purifique aquela coisa suja, e então aquela enfermidade vai embora e você se sente livre. Da mesma forma é no lado espiritual. Deus vem com a sua presença no culto, e nós tomamos uma posição: a partir de hoje eu vou me dedicar mais a Deus. Mas quando você chega em casa, aquele diabinho vem na tua mente: sim, mas você não vai mais assistir aqueles videozinhos que você assistia? Não tem nada a ver, querido. São apenas uns videozinhos, nada a ver. E o que nós fazemos? Não tem nada a ver, é só um. E vai lá. E então, dali a pouco, você encontra-se no mesmo limbo que estava antes de ser liberto. Deixa-me ler para... Olha o que Jesus disse em São Mateus capítulo 12. Olha o que Jesus disse. Quem sabe você nunca olhou desta maneira. Então, Mateus 12, versículo 38. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo, veja quem era. Escribas e fariseus. Quem eram eles? Os religiosos do tempo de Jesus. Os crentes do tempo de Jesus. Eles eram os crentes. Tomaram a palavra dizendo, mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Eles não criam no maior milagre que Deus já fez nesse mundo, nascer uma pessoa sem ter macho e fêmea. Deus criou aquele zigoto, que é o óvulo fecundado dentro do ventre de Maria. Eles não criam, o maior milagre estava ali e eles não criam. Mas ele respondeu, uma geração má e adúltera. Mas eles não são os crentes. Eles eram os crentes. Escribas e fariseus, aqueles que escreviam a lei. Aqueles que eram religiosos, que não trabalhavam no sábado, que davam dízimo até do coentro e do cominho, daquela salsinha lá da horta. Jejuava 3 vezes por semana. E dentre eles o principal, disse Paulo, era Saulo, né? Paulo diz, eu era da minha geração o que fazia as coisas mais certo dentro da religião. E Jesus disse o que para eles? Adúlteros. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Porque como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas, e eles não criam. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Agora, olha o verso 43. Porque eu li isso? Para que você veja que isso que Jesus vai falar aqui não é do bêbado, não é do gadareno, é dos religiosos. E quando um espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz, voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Eu estava vendo esta semana passada, por aí, uma pastora. Quando a Bíblia diz que não existe pastora, não existe pastora, a Bíblia diz que existe pastor, profeta, evangelista, diácono, não existe discípula, ou
não existe apóstola. Discípulo é todo aquele que segue. Então, discípula sim, porque vocês, irmãs, são discípulas de Jesus Cristo. Mas apóstola, que é um ministério, não. E eu estava vendo a pastora, uma notícia no site Gospel. A pastora, escrito assim, pastora fulana, eu não vou citar o nome dela por respeito. A pastora fulana de tal reatou o seu relacionamento com o seu namorado, com o qual havia se deixado. Irmão, isso é uma abominação diante de Deus. Porque os religiosos rejeitaram e rejeitam a palavra de Deus. E ao rejeitarem a palavra de Deus, aquele espírito mau que habitava neles antes deles ouvirem a palavra de Deus, que havia saído quando eles ouviram a palavra de Deus, agora eles rejeitam a palavra de Deus, aquele espírito mau que morava lá, volta a dar uma olhadinha como é que está. E ele vê a casa limpa, bonita, adornada, limpinha, diz, para mim, sozinha é muita coisa, vamos arrumar mais uns 7. Por isso você vê esse povo chamado evangélico, gospel. Você sabe aquele hino, como Zaqueu? Não é hino, é uma canção. Pastor Vanderlei, ou pastor César, não me recordo qual dos dois correto, mas acho que foi o pastor Vanderlei. Ele assistiu à entrevista que o escritor desta canção, não é hino, é uma canção, deu para um certo site. Ele disse, e o camarada que estava entrevistando ele disse assim, qual o objetivo de você ter escrito esse hino? Ele disse, o objetivo de eu ter escrito esse hino é para mim se tornar famoso. Liga isso com Ezequiel capítulo 28. Qual era o objetivo de Satanás? Adorar a Deus? Ser famoso. Eu não venho aqui na igreja para você me ver e dizer, oh, irmão Cleandro, não, eu venho aqui na igreja para adorar a Deus, e é isso que eu quero fazer, não quero ser famoso, não, eu prefiro estar no banco sentado do que estar aqui, você não sabe o quanto me dói subir aqui, o quanto eu tenho que lutar. Mas irmão, eu estou aqui para adorar a Deus, e se eu faço com sentimento e com gratidão. Eu não quero nada desse mundo, nada, eu não quero riqueza, eu não quero dinheiro. Deus tem me dado o suficiente para mim viver um trabalho, um emprego com dignidade, o que eu quero mais? Agora eu quero ver, irmão, o reino de Deus ser exaltado e crescer, e nós como um povo unido uns aos outros com o amor divino, nos importando uns com os outros, vivendo uns para os outros. Porque Paulo disse algo, irmão, se comer carne de porco escandalizar o meu irmão, então eu vou comer carne de porco para que o irmão se escandalize. É isso que ele diz? Se comer carne de porco escandalizar o meu irmão, eu não como carne de porco para que ele não se escandalize. Oh, irmão, esse espírito tem que estar aqui dentro. Quando eu vou fazer os meus negócios, as minhas atitudes, eu tenho que pensar, isso vai escandalizar o meu irmão? Se vai escandalizar, não o farei, porque eu não quero que os filhos de Deus se escandalizem, porque Jesus disse, ai daquele por quem vem o escândalo. Seria melhor que atasse uma pedra de atafona, a pedra de mó, do moinho, sabe aquelas pedras grandes no pescoço e lançasse no fundo do mar, do que escandalizar um dos meus pequeninos. A nossa batalha está aqui. Agora não é porque o diabo vem aqui na tua mente e te mostra coisas que você abomina, que você não é um cristão. Depende do que está aqui. Porque o que está aqui embaixo é o que vai expurgar, é o que vai borbulhar, é o que vai fazer aquele pensamento errado que está aqui ser expulso. Disse o nosso profeta, quando o irmão Pierre Green queria perguntar algo para eles, e eles estavam viajando, o irmão Pierre Green que testificou isto, o irmão Pierre Green queria perguntar a ele sobre alguns pensamentos impuros que ele tinha. E os dois estavam viajando e conversando, e o irmão Pierre Green, irmão Brando, eu quero te perguntar algo. O irmão Brando olhou para ele e disse, agora não. Lá no hotel nós conversamos sobre isso. Chegaram no hotel, tomaram seu banho, jantaram. Antes de dormir, irmão Brando, Pierre Green, senta aqui. Sobre aquilo que você queria me perguntar no caminho,
Eu quero dizer para você que você deve fazer como eu faço. Irmão, isso é uma coisa que parece ser uma surpresa para muitos cristãos. Quando esses pensamentos impuros vêm à tua mente, irmão Pierre Gring, você faça como eu. Você não pode proibir o urubu de rodear sobre o céu, sobre a tua cabeça. Mas deixe que ele voe bem alto, sabe? Bem longe, quando ele parece bem pequenininho assim. Você não pode proibir, mas você pode proibir ele de sentar, fazer ninho, pôr os ovos e chocar os seus filhotinhos. Mas como nós fazemos isso? Quando aquele pensamento impuro vem aqui, aquilo não está mostrando que você não é um cristão. É uma tentação. Olhe, os dois exércitos estão um de cada lado, Deus e o diabo, lutando para ver quem vai vencer. Agora, quem vencerá? A quem o índio der mais comida. O preto ou o branco, simbolizando o bem ou o mal. Quem vai vencer? Aquele a quem o índio der comida, mais comida. Então deixa aquele cão preto que simboliza o mal morrer de fome. Quando ele vem, ele quase morrendo, você não vai lá jogar um pouquinho de água para ele, uma aguinha, uma comida para ele, uma raçãozinha. Não, deixa que morra de fome, aquilo simboliza o mal. Claro que eu não estou falando do cachorro, né, pobre do bicho. Eu estou falando do sentido figurado. Deixa que ele morra. Porque se você der comida, quer dizer, vou usar de novo o que eu disse, aquela mulher seminua passa e você segue o teu olhar. Ei, o inferno vai lançar outra. E se você abre a tua internet lá, e lá aparece algo que é impuro, e o diabo lança isso todos os minutos. Abre lá o Google Notícias. Você não quer saber sobre coisas erradas, você quer saber sobre a guerra de Israel, sobre a Rússia, ou você quer saber a atualidade. E lá no meio tem uma noticiazinha, fulana de tal, aquela Miss não sei o que, saiu com fulano de tal, e aquilo, tu está lendo, tu está descendo e está lendo aquelas notícias, e você aquilo, olha, vou ver. Pronto, irmão, se você entrar, aquele pensamento vai ser gerado dentro da tua mente, e aquilo vai entrar nos teus 5 sentidos do espírito, que é o arrazoamento. Mas não é tão errado assim. Ela é uma boa pessoa. E aquilo vai descer e vai entrar na tua alma e vai matar a tua alma. E assim como Deus, através do ouvir da palavra, ressuscitou a tua alma, te deu um novo espírito, um novo coração, um novo espírito, e encheu do Espírito Santo, esta coisa errada vai expulsar o Espírito Santo daqui. E quando o Espírito Santo, o general, é expulso, o exército se debanda todo. Por isso sempre o comandante daquela tropa, ele não fica na frente da tropa, ele fica atrás da tropa. Na frente da tropa está as fileiras dos seus soldados. Mas o comandante está atrás. Por quê? Porque ele está olhando a batalha. Ele está observando aonde vem o inimigo, de que lado, daqui, de lá, vira para cá, faça isso, faça aquilo. Ele não está lá na frente. E assim está o Espírito Santo na nossa retaguarda, em nosso coração, nos observando. Cuidado! Não dê atenção a esse espírito. O inimigo está vindo por aqui, através da mentira. Cuidado! Agora, se eu e você não damos atenção e nós permitimos o inimigo entrar e matar o general, pobre dos soldados. Por isso, irmão, nesta manhã, a inspiração que Deus me deu, e eu estava orando, Deus, o que falar? Eu tinha outro assunto para falar. Eu estava orando e eu senti o desejo de vos falar sobre esta batalha que está aqui, porque este é o dia a dia nosso. Todos os dias eu tenho que levantar de manhã e tenho que lutar contra o diabo, e você também. Porque Paulo diz que ele tenta se infiltrar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, mas se nós ficarmos atrás do escudo, que é a palavra de Deus, nós podemos apagar os dardos inflamados do maligno. Mas se eu e você quiser dar uma espiadinha como que é o mundo lá fora, irmão, tenha cuidado. Temo que a tua espiadinha te leve tão longe que você não tenha mais força para voltar. Quando Billy Paul, o filho do irmão Branham, disse para o pai dele, pai, eu cansei de ser crente. Eu quero
Dá uma olhada como é o mundo. Pensa o coração do profeta de Deus, como deve ter ficado. Ele chamou o Billy Paul, enquanto ele estava lavando o carro. O irmão Branham estava lavando o carro, o Billy Paul levantou, lá pelas 10 horas da manhã. E o irmão Branham chamou: Billy Paul, vem aqui. Fique de costa para o sol. O sol nas suas costas, agora abra as mãos. Na frente de Billy Paul se formou uma cruz. E o irmão Branham disse para ele: Billy, a tua escolha hoje está aqui, à direita ou à esquerda. Você deve ir pelo centro, ao céu, mas você está querendo ir à direita ou à esquerda? E eu quero dizer para você, Billy Paul, que o caminho que você está tomando, o caminho do pecado, pode te levar mais longe do que você queira ir. E te cobrar um preço tão caro que você não esteja disposto a pagar. Pai, mas eu quero ir. Então você tem que sair de casa. Você não pode mais morar com o pai, você tem que sair de casa. Ele arrumou um lugar na casa da avó. E vocês sabem a história. Por 2 vezes o diabo tentou matar Billy Paul, mas a mão de Deus estava ali. E aí Billy Paul casou-se nesse tempo em que ele estava desviado com uma moça. E o que aconteceu? Qual foi o resultado? Não pôde ser mais pastor. Porque a Bíblia diz que o pastor deve ser marido de uma só mulher. Aí depois ele arrumou uma moça decente para casar. O pai dele não pôde ir e fazer o casamento dele, porque ele já havia casado antes. Ele pagou um preço tão caro, tão caro. Pensa, irmão, se ele tivesse mantido, quanta coisa, quanto milagre, quanta coisa ele viu ao lado do pai dele. Como ele teria sido uma bênção para a mensagem, para o povo da mensagem. Mas pelas escolhas que ele tomou, o preço que foi cobrado dele foi tão caro, tão caro, tão caro. E eu e você temos o mesmo, diante de nós, a mesma escolha. O que tu vais escolher? Alimentar qual dos espíritos? O de Deus ou o do diabo? Que Deus nos ajude. Vamos ficar em pé. A maior batalha jamais pelejada, ela está aqui, porque ela é travada todos os dias. E não é porque o diabo vem na tua mente e diz: você vê aquela coisa errada e aquilo não faz de você não ser um cristão. O que faz de você não ser um cristão é quando você deixa o diabo entrar para baixo. Desce. Uma certa vez, encerrando, eu vou só contar esta história. Um homem se converteu. E ele tinha uma família muito grande, quem sabe uns 10 irmãos, pai e mãe. E ele era tradicionalista, né, vamos dizer. Mas Deus tratou com ele e ele foi convertido. E a notícia chegou à sua família, aos restos dos seus irmãos, aos seus amigos do trabalho. Chegou, ele era um homem muito famoso, muito querido pela sociedade. E quando o povo soube disso, disseram: vamos lá, vamos tirar essa história da cabeça dele de ser crente. Onde é que se viu alguém da nossa família ser crente? Vamos lá, vamos tirar isso da cabeça dele. Se reuniram um dia, toda aquela caravana de gente chegaram na casa dele. Irmão, quando ele viu aquele mundaréu de gente, né, chegando, ele se apavorou: fazer comida para toda essa gente. Ele disse: não, nós não viemos aqui para isso. Nós viemos aqui com um objetivo e nós vamos falar já. Nós viemos para tirar da tua cabeça essa história de ser crente. Onde é que se viu ser crente? Vamos conversar e vamos tirar isso da tua cabeça. Sabe o que foi que ele disse? Vocês chegaram tarde. Porque já saiu daqui, já passou pelo Espírito e está habitando lá na alma. Ninguém mais tira. É aqui, irmão, onde Deus habita. Quem pode me tirar isto? Por isso Paulo diz: quem pode me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A fome, a nudez, a peste. E ele vai nomeando umas 40 coisas. Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Querido Senhor nosso Deus, é a tua palavra e é tão bela, Senhor. Como eu gosto da tua palavra. Como eu gosto a presença do teu Espírito. Esse é o prazer da minha vida, Senhor. Pode haver prazer nesse mundo, mas o prazer de estar em tua presença não se compara a nada.
Muito obrigado por nos falar nesta manhã, Senhor. Que isto possa seguir, ó Deus, dentro de nós, e que ao sermos tentados no nosso dia a dia, nós possamos lembrar que nós estamos em um campo de batalha e que o nosso coração está armado pelos anjos do Senhor. E a tua palavra diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Oh, nosso Deus, muito obrigado, Pai. Guarda os teus filhos nesse dia. Dá um bom dia para cada um. Abençoe os cultos, à tarde, Senhor. Que a presença do teu Espírito Santo possa ser conosco. Abençoe também Nonoai, o nosso pastor. Guarde, Senhor, o proteja. E que ele seja sempre esta pessoa pia e fiel que tem estado em nossa frente durante todos estes anos. O abençoe e o recompense. E seja com meus irmãos, Pai. Se há alguém aqui nesta manhã que está enfermo, Senhor, ao voltar para casa, possa voltar regozijando, sabendo que o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. No nome de Jesus Cristo, Pai, seja conosco. Amém e amém.